Alguém que até tá aqui? Pois não, meu amor. Gata. A Priscila perguntou o seguinte, ela comentou o seguinte, É. professor, mesmo com dieta e exercícios físicos, não estou dentro dos padrões. O endocrinologista quer passar insulina. Não, nunca fui diabética na vida, mas agora na gestação estou. O que você Uhum. acha? Bom, o que eu acho, mesmo sem saber, né? Mas eu gostaria muito que você puder colocar aí nos comentários se você tem histórico de diabetes tipo 2 na sua família. Porque é muito comum, né? Uma coisa que a gente precisa levar em consideração durante a gestação, todas as mulheres que estão gestantes, o corpo fisiologicamente da mulher ele vai modificar, ele vai ficar com aumentar a resistência à ação da insulina, justamente para a mãe, né? Utilizar principalmente aí a gordura como fonte de energia para gerar, para fazer ressíntese de ATP. E a maior quantidade possível aí de glicose ser direcionada lá para o feto. Então, para fazer a formação lá do feto. Então, vai modificar. Agora, você não tem nenhum histórico na família. Então, porque o mais frequente que a gente vê acontecer durante a gestação que a mulher que tem distúrbio no metabolismo da glicose durante a gestação, normalmente ela tem histórico de diabetes tipo 2 na família. Então, já tem uma predisposição genética que nesse momento, onde aumenta a resistência à ação da insulina, o pâncreas não consegue produzir uma quantidade adequada de insulina para fazer aí o controle da glicemia. Agora, o detalhe que a gente tem você não tem não tem histórico, né? É que quando não se tem histórico, pouco os médicos, né, de uma maneira geral, têm hábito de ficar pedindo a hemoglobina glicada, que é um exame que ele mostra o quanto a hemoglobina se ligou à glicose. E isso ajuda muito a ter padrões, né, com relação à variação da glicemia mesmo dentro do padrão de normalidade, né? Então, pelo percentual da glicosilação na hemoglobina, se consegue aí determinar se está tendo já algum distúrbio no metabolismo da glicose ou não. Eu acredito que isso não tenha sido feito anteriormente, já que você não tinha nenhum histórico aí familiar, mas agora, por algum motivo, aí deu alteração no metabolismo da glicose. O detalhe o que a gente normalmente observa aí na gestante com diabetes? Pela manhã, provavelmente em jejum, se você mede a glicemia, certamente está dentro do valor aí que é recomendado, né, próximo ali de 100 miligramas por decilitro, só que provavelmente depois da alimentação, depois que você toma café da manhã, ou mesmo depois que você se alimenta, né, almoço, jantar, acaba a glicemia aumentando bastante e fica alta aí por um longo período. Estou lendo aqui que você marcou aqui. Ela não fez exame ainda. Ah, não fez exame, Precisava tá. fazer 4 vezes por dia. Tá. Ah, sim, você está fazendo o exame de glicemia, você está falando, né? A glicemia capilar você está medindo. Porque o que provavelmente eu imagino que esteja acontecendo é exatamente essa situação que eu acabei de falar, né? Você está tendendo a ficar hiperglicêmica após. E, Té, me traz o meu glicosímetro falando nisso. É que eu troquei o sensor da bomba que ele está pedindo para eu medir agora para fazer a calibração. Jejum de 2 horas, depois do almoço, 2 horas, depois do jantar. Tá. Sabe isso, exatamente. Porque a ideia qual é? Rastrear se no pós-prandial, quer dizer, depois de você se alimentar, essas 2 horas depois aí da refeição, se está conseguindo manter a glicemia pelo menos em valores aí menores do que 160. Que isso é o mais importante agora. Agora, o detalhe né, você, de qualquer maneira, sabendo que você está tendo distúrbio no metabolismo da glicose, você vai precisar, sim, fazer um controle da sua ingesta de carboidrato, principalmente, e assim evitando consumir uma grande quantidade de carboidrato de uma vez só, né? Seriam quantidades menores de carboidrato. Continuar consumindo proteína, que você vai precisar de proteína, e uma parte da proteína também ela vai ser utilizada aí para gerar energia, então o corpo consegue fazer gliconeogênese, né, de parte dos aminoácidos, então consegue gerar glicose, não vai ter problema em relação a isso. E a proteína também ela dá mais saciedade, né? Mas junto com isso, eu não sei se você já vinha fazendo exercício antes, né? Porque
ao menos uma caminhada, algo assim, normalmente ajuda bastante a diminuir a resistência à ação da insulina, mesmo durante a gestação. Eu não sei aí com quanto tempo você está de gestação, que isso aí também faz bastante diferença, né? A gente, se eu estiver falando com você, está começando aí, sei lá, o segundo trimestre, aí com, sei lá, com 20, 26, 28 semanas, tá? Mais ou menos tranquilo aí para já tá mais ou menos adaptada. Agora, se já está começando aí o terceiro semestre, né? Já está com 32, 34 semanas, a coisa já começa a ficar um pouco mais difícil, porque o feto ele fica maior. A preocupação maior agora é você tentar controlar a sua ingesta de carboidrato numa quantidade. Oi, amor, desculpa. Ah, que bacana. Ah, legal, legal. Então você já vinha já. Você tá ainda tá no começo então ainda, tá certo. Tá começando aí então, a gestação. Então, o detalhe é, nesse momento, tem que tomar cuidado para não ficar muito tempo hiperglicêmica, porque se você ficar muito tempo hiperglicêmica, a tendência natural é ter macrosomia. Então, isso não é legal. Porque a macrosomia vai fazer o feto ficar grande, né? Vai depois, na época do termo aí, né? Do nascimento, vai ter lá, vai pesar quase 5 quilos. Então, realmente é uma característica aí da diabetes durante a gestação, né? Do diabetes gestacional. Então, o ideal é que se você já vinha treinando antes, né, que você continue treinando de uma maneira que não te cause aí desconforto e sempre monitore aí a sua glicemia, né? Porque o mais importante é não ficar hiperglicêmico. A proba a Talvez, né, a probabilidade, quero dizer assim, do médico querer entrar com insulina, porque o que acontece na diabetes gestacional? A tendência natural é ficar hiperglicêmico no pós-prandial. Então, se entrar com tratamento utilizando insulina, certamente vai utilizar ou a insulina de curta duração, ou insulina rápida, ou insulina ultra rápida, porque são insulinas que, com um tempo menor, né, ela tem um tempo menor de pico de ação, em um tempo mais curto ela tem um pico de ação, e isso normalmente vai evitar que você fique hiperglicêmica durante um longo período. Então, não vai precisar ter uma insulina basal. Basal, geralmente, o seu corpo consegue aí produzir. O problema maior é na sobrecarga. É quando se tem aí a refeição no pós-prandial, acaba ficando aí com valores mais altos. O detalhe é isso que eu estou falando, não tem jeito. Durante a gestação, como é que é a intervenção? Inicialmente, não se entra com tratamento medicamentoso, porque não existe consenso em antidiabético oral, porque o antidiabético oral, apesar que já tem estudo aí mostrando que acho que a metformina pode ser usada, eu não sei como tá, que faz um tempo que eu não acompanho, mas até então não tinha tido complicação nenhuma, porque eles usaram a metformina, essas crianças nasceram e depois eles continuaram acompanhando essas crianças para ver se durante a vida desses indivíduos, se eles iam ter aí alguma alteração, mas depois eu parei de seguir o estudo, então eu não sei como é que tá. Mas pelo conhecimento que eu tenho, antidiabético oral não é algo que, não é que não pode ser usado, isso aí o médico vai avaliar e vai ver se é plausível utilizar ou não. Mas o mais comum é usar a insulina para evitar que fique hiperglicêmico no pós-prandial. Mas antes de tudo isso, o diabetes gestacional, ele tem como foco no tratamento a mudança no estilo de vida. Então, quer dizer, o controle alimentar junto com o exercício físico. O exercício físico você já tem informação para isso, então você vai saber de que maneira aí trabalhar, principalmente dando preferência aí para o trabalho aeróbio, que ele é mais eficiente para diminuir a resistência à ação da insulina. Além disso, seria muito importante que você buscasse informações para começar a fazer já imediatamente a contagem de carboidratos. Porque apesar de você não estar usando a insulina, né, como parte aí do seu tratamento, conseguir a orientação, né, de uma nutricionista que normalmente atende aí pessoas com diabetes ou pré-diabetes, para poder te orientar a quantidade de carboidrato que você vai ingerir, que normalmente claro, vai ter que fazer uma avaliação, né, da sua composição corporal aí atual, para fornecer energia suficiente para os nutricionistas é um grande desafio nesse momento, porque tem que ingerir o suficiente de nutrientes para garantir a formação fetal e a sua saúde, porque não adianta nada você estar né, com o sistema imune todo estrupiado no momento onde precisa estar gerando aí um outro ser. Então, nessa situação, as nutricionistas elas têm um desafio muito grande, que é conseguir adequar a sua ingesta calórica para garantir um bom desenvolvimento fetal, ao mesmo tempo que evite você ficar hiperglicêmica
no pós-prandial. Então, seria assim de grande valia se você pudesse consultar uma nutricionista que, de preferência, né, atenda aí pessoas com diabetes, porque certamente ela vai conseguir te orientar em relação a essa questão da contagem de carboidrato, ou mesmo limitar aí a quantidade de carboidrato que você vai ingerir, ou o tipo de carboidrato que você vai ingerir, e dessa maneira evitar que você fique aí hiperglicêmica no pós-prandial. Junto com isso, fazer o exercício, né? O exercício é a parte que você domina, você é profissional de educação física, então não vai ter problema em relação a isso, mas sempre dando preferência ao trabalho aí, aeróbio, né, com intensidade moderada, que a gente sabe que é o mais eficiente aí para conseguir diminuir a glicemia. Só que ao mesmo tempo, em toda essa história, presta bem atenção agora, que é evitar episódios de hipoglicemia, porque todas as alterações fisiológicas que seu corpo tiver, o feto também vai ser exposto a elas. Então, precisa tomar cuidado com isso, não é interessante ficar fazendo episódios de hipoglicemia. Então, medir, claro, para o tratamento, né, do diabetes, o monitoramento aí, foi orientado jejum e 2 horas depois das refeições, mas se você for se exercitar, mede a glicemia antes de iniciar o exercício, mede a glicemia no final do exercício. Se você não estiver se sentindo bem, tiver alguma alteração, mede durante o exercício para poder confirmar se não está fazendo nenhum episódio de hipoglicemia, tá bom? E se tiver também, aí já vem de novo, mais uma vez, a importância aí do profissional de nutrição para te orientar a como compensar com o carboidrato para evitar uma grande carga de glicose ali chegando rapidamente no sistema, tá bom? Então, eu espero, né, ter te ajudado aí, porque para a gente poder realmente te ajudar, precisaria de muito mais informações, mas eu acho que dessa maneira já deu para você ter uma ideia aí de como fazer, e normalmente é o que eu falei, né, a intervenção para gestante, ela é dessa maneira. Se isso não der resultado, mesmo assim, continua hiperglicêmica no pós-prandial, principalmente, aí geralmente entra com a insulina de curta duração aí durante pelo menos o período aí da gestação, e depois de 4, 6 semanas que tiver acontecido o termo, né, o parto, aí você vai de novo fazer um teste oral de tolerância à glicose ou uma hemoglobina glicada para poder ver se foi corrigido esse distúrbio no metabolismo da glicose ou não, tá bom? Então, tá legal, tá agradecendo aí, mas a ideia é essa. Então, fica atento, né, para não ter, fica atenta, né, no caso, para não ter hiperglicemia, hipoglicemia, que isso aí não é legal. Não se desespere, é só um momento aí que vai precisar realmente de mais atenção, mas de primeiro momento o que mais funciona é sim você se controlar, porque durante a gestação, muitas vezes por uma questão emocional, né, eu não sei exatamente se essa é a sua primeira gestação ou não, isso aí também influencia bastante na vida da mulher, porque principalmente na primeira gestação existe aquela ansiedade de não saber o que vai acontecer, como é que vai ser a situação, então isso aí muitas vezes a gente acaba tentando buscar conforto na alimentação, e quando se tem diabetes gestacional, realmente isso não pode acontecer, então tem que controlar realmente, ser bastante eu diria rígida, né? Mas assim, bastante disciplinada com relação principalmente à sua alimentação. Porque é isso que vai fazer a grande diferença, mas também não pode deixar de comer pouco, porque senão vai faltar energia aí para o sistema, e o seu sistema está alimentando agora 2 organismos, né? Lembra muito disso, tá bom? Tá, então já emagreceu 3 quilos. Então, o detalhe é assim, é que eu também não sei a sua composição corporal, como ela estava no início da gestação, porque existe uma associação, né, bastante grande de aumentar a resistência à ação da insulina e o pâncreas não conseguir corrigir isso, geralmente quando no início da gestação, às vezes a mãe, né, a gestante, ela já está acima do peso, então isso aí acaba assim influenciando. Mas o detalhe é esse, eu acho que o mais importante agora, se você tiver condições, consulta, né, uma nutricionista que atende sim, né, pessoas, principalmente pessoas com diabetes, tá bom? Então, eu acho que isso é o mais importante agora nesse momento, para você, através da alimentação, a parte do exercício você conhece, então não vai ter problema nenhum, mas a parte nutricional ela é bastante importante nesse momento. E é um curto período aí que você vai precisar de ajuda, depois tudo se acerta, tá bom? Então é isso aí. Então,
Espero que, né, você tenha aí resultado. Se tiver ainda alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. Aí a gente vai, que eu puder ajudar, pode contar comigo.